Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ares Podcast. Esse é o 4º episódio. O Ares surgiu de um projeto meu e de meus amigos. A gente queria trazer para vocês informação de qualidade e de uma forma muito descontraída, que é o que a gente é. Eu sou a Lívia, eu sou pneumologista pediátrica. Sou Fabrício, pneumologista pediatra e adulto. Eu sou Sabrina, pneumologista pediatra. E a gente tá em todas as redes sociais, tá, gente? Depois a gente vai colocar aqui para vocês seguirem. Então, o episódio de hoje é um episódio que eu acho que é aquele que mais gera revirada de olhos nos pronto-socorros. É só uma virose. É só uma virose mesmo? Quando a gente ouve esse termo aí, né? Quando os pais ouvem esses termos, eles falam assim, não, o médico não sabia de nada, ele falou que era só uma virose. E aí, Sabrina, o que você diz em relação a isso? É só uma virose mesmo? E esse só me irrita. Esse só me irrita. É um ranço. Me irrita também. Porque, primeiro que assim, a gente tem um conceito errado de que se for um vírus, é uma coisa... Banal. Primeiro que se for um vírus, não é nada. Tudo bem, né? E só que eu, quando escuto uma virose, eu fico um pouco preocupada, principalmente com as crianças, bebês pequenos, né? Crianças com menos de 1 ano, 2 anos, eu fico um pouco preocupada, porque os vírus, a gente já falou sobre isso aqui, né? Mas repetindo, não tem um tratamento específico, fora o influenza, que é o vírus da gripe, e as viroses respiratórias, elas podem evoluir de forma com desfechos muito ruins, né? Então, esse só me irrita. E aí existem mais de 200 vírus circulando ao mesmo tempo, né? Então, os vírus, eles podem causar desde uma doença até mais simples, mas podem causar pneumonia viral, né? Então, isso é muito grave. E nas faixas etárias extremas, até os 5 anos e na fase senil, as pneumonias virais são as que mais matam. Se a gente considerar que a gente passou há poucos anos atrás por uma pandemia causada por um vírus, virose, doença, ose, né? Doença causada por vírus. É simplesmente isso, virose, né? E é exatamente isso que a Covid era, né? E essas pneumonias virais que acabam evoluindo para doenças mais graves e até óbito, nessas faixas etárias extremas, principalmente. Então, o termo virose, ele não pode ser banalizado, né? Como se fosse uma coisa banal, fácil, tranquila. Não é. Em geral. Eu tinha um chefe na residência, na UTI, que ele falava exatamente isso. Eu tenho muito medo do termo virose, porque realmente é muito comum na infância as infecções virais, mas elas precisam de um acompanhamento, de um segmento. Não pode só falar, é só uma virose, vai embora para casa que tá tudo bem, né? Precisa tratamento com sintomáticos, precisa de acompanhamento, porque elas podem complicar. E toda doença infecciosa aguda, ela vai ter um começo, um meio e um desfecho, que a gente torce para ser um desfecho maravilhoso, né? Uma recuperação plena e maravilhosa. E vai ser assim. Então, quando a gente faz a primeira abordagem do paciente, seja no pronto-socorro, seja no nosso consultório, a gente está fazendo essa abordagem de segmento. A gente não está dando um ponto final naquele momento. A gente está dando um ponto e vírgula. Não diz que é amanhã vírus e acabou, né? Logo mais pode complicar, né? É o que a gente vem pontuando aqui, o segmento é muito importante. Nem que esse paciente esse diagnóstico tenha sido feito ali na emergência, no pronto-socorro, mas ter o segmento para saber se a doença vai caminhar para complicação ou para resolução é importante, né? E, Sabrina, eu acho que na pediatria a gente ainda tem um problema, porque esse monte de vírus circulando ao mesmo tempo, existe aí uma normalidade das infecções virais, porque a mãe às vezes coloca a criança na creche e fala assim, nossa, eu coloquei na creche e meu filho tá pegando uma virose atrás da outra. Isso é normal? Ele tem problema de imunidade? O que tá acontecendo? É um ponto importante, assim.
existe uma divisão, né? Os vírus, eles podem causar tanto doenças respiratórias altas, né? A gente fala aqui, ó, pescoço para cima ou do pescoço para baixo, as infecções baixas. As infecções de vias superiores, elas costumam ser mais benignas, né? Elas são mais chatas, né? As crianças têm, que é o que as crianças fazem as crechites. E os narizes correndo, com as isso, as catarreiras. crianças têm uma febre baixa, ou às vezes nem tem uma febre ali perceptível, mas tem tosse, tem secreção, e fica com secreção, que pode durar uma semana, 10 dias, às vezes até mais. Meu filho normalmente fica com umas 3 semanas de Só melhor meleca. nas férias. E olha lá, e aí fica um dia bom, no outro dia pega outra coisa. E esse tipo de infecção respiratória mais alta da via aérea superior, ela é realmente normal, vamos dizer assim, nas crianças. As crianças, elas acabam criando uma imunidade justamente por conta dessas infecções. Elas não nascem com o sistema imunológico pronto. Então, elas acabam pegando essas infecções virais que são extremamente benignas. E existe, sim, um número maturidade, mágico, né, do sistema imunológico, que é de 8 a 10 infecções no ano, respiratórias altas, benignas, que não precisa de antibiótico. Isso é esperado, né? Quase uma por mês, né? O que não é esperado é esse paciente receber antibiótico em todas essas infecções. Então, é exatamente isso que a Sabrina está falando, né? É esperado que a criança... E às vezes na família a mãe fala assim, nossa, meu filho está doente há 3 meses. Mas não, é um... Aí quando ele está se recuperando vem o outro, quando ele está se recuperando vem o outro. No adulto é um pouco diferente, né? Porque o adulto a gente precisa que a criança pegue esse monte de vírus para ela ganhar imunidade e se resolver quando fica maior. E no adulto, Fabrício, o adulto tem mais facilidade ou mais dificuldade, assim, para entender a virose? Tem grande diferença mesmo. A criança, ela, quando está no convívio com outras crianças, ela vai viver gripada, né, praticamente. E nós, adultos, não é a nossa realidade, né? Os pacientes, é exatamente isso que acontece. O problema principal é o mesmo do que acontece na criança. É saber diferenciar se aquilo é uma infecção alta ou se você já evoluiu para um quadro grave. E às vezes até mesmo das infecções de vias superiores, você confundir com as infecções bacterianas das vias superiores, né? Então as sinusites bacterianas, as otites bacterianas, que também não são os principais diagnósticos desses locais. Dos seios da face, as principais sinusites também são virais, as otites também, as principais são virais. Então, é o mesmo problema, é a diferenciação. Vírus, bactéria, é sempre assim. Quando é que eu vou tomar um antibiótico? Né? Ou às vezes confundir com quadros alérgicos, né? Porque a gente ouve assim, tá sempre gripado, adulto tá sempre gripado, o adulto tá sempre gripado, não é normal, um adulto tá sempre gripado. A criança, ok, ela tá ali com as crechites, né? Mas um adulto sempre gripado, esse adulto provavelmente tem uma rinite alérgica, algum quadro uma rinocinusite crônica, que aí precisa dos colegas da otorrino. Ou uma rinite ocupacional, né? Você falava outro dia de um paciente que trabalha em frigorífico, né? Que tem uma certa dificuldade para estar ali no trabalho. Isso é comum pra os adultos, a gente vê, né? Pela gente mesmo, a gente não fica resfriado com tanta facilidade também, né? O que a gente pega, às vezes, é a gripe, né? O influenza, que graças a Deus hoje a gente tem vacina, mas mesmo assim a gente pode pegar e aí a gente fica derrubado, né? Mas as crianças, normalmente, elas têm esses quadros virais recorrentes e a maioria extremamente benignos. Mas acontece das infecções ficarem mais graves, podendo complicar, mas não é comum em via aérea superior. Mas as infecções inferiores são infecções que a gente tem que ter um pouco mais de preocupação, né? A principal infecção que acontece, por exemplo, nos bebês é a bronquiolite e é uma doença viral e a gente não tem um tratamento específico para os vírus que causam bronquiolite.
E aí, Os vírus que sofrem mutação, os vírus de RNA... eu ia perguntar sobre isso, é? exatamente sobre isso. Eles não adianta, a gente não vai adquirir uma imunidade permanente deles. São justamente esses que a gente gripa. Exatamente. Né? Os outros a gente já se livrou, eu ia graças a perguntar Deus. por que é que a gente tem que tomar vacina todo ano, aproveitando o gancho da Sabrina. Por que a gente tem que tomar vacina de gripe todo ano? Por isso, porque esses vírus, eles não são os mesmos do ano passado. O vírus da influenza, o vírus da gripe, ele vai modificando de um ano para o outro. Então, essa vacina desse ano é para a mutação desse ano. Do ano que vem é outra, do ano que vem é outra. Então, existe uma... Desculpa. Não, pode falar. Não, existe uma observação, né, desse movimento, dessa prevalência do subtipo, né, de influenza, o que está mais prevalente, e a partir daí é que a vacina, ela é confeccionada. Então, daí a importância da gente vacinar todo ano, né? Esses vírus sofrem mutações, então o que a gente fez ano passado não vai proteger tão adequadamente a gente para esse ano, e nós temos aí uma circulação, nós estamos no outono, nós temos uma circulação aumentada de influenza A. Hoje, de manhã, eu testei um paciente para influenza A. Então, e na semana eu estou testando vários pacientes, depois a gente vai falar um pouquinho do painel viral. Se você considerar biologicamente, evolutivamente, né? É um vírus muito mais bem sucedido, né? Que é um vírus que tá sempre mudando, então tá sempre presente. Tá sempre aí, ele tá sempre à mostra. Como o vírus da Covid, né? Ele veio e ele ficou. Aí, eu acho que é importante aqui a gente falar que são 2 vírus que podem causar doenças muito graves, que são vírus que podem causar óbito nessas faixas etárias, as extremas, né? As crianças muito pequenas e os adultos, idosos. E são doenças imunopreveníveis. Então, assim, são doenças que a gente tem como prevenir, tem como fazer vacina. E quando a gente abre o cartão de vacina, não sei como é que tá a vacina dos adultos, mas nas vacinas das crianças, além de estarem faltando todas as outras, a gente não tem. A maioria não tem vacina de Covid. E influenza esquece. Tem um ano que faz, passa 2, 3 sem fazer, aí faz no outro ano. Mas a gente até conversou sobre isso, acho que no primeiro ou no segundo episódio, eu não lembro qual, que a abordagem que os nossos órgãos públicos fazem em relação à vacina, eu não estou falando crítica pontual, não, estou falando do sistema em si, é muito errado, porque eles querem impor uma coisa, e aquilo que é imposto dá medo, né? Tudo que é imposto. A gente morre de medo do leão do imposto de renda, tudo que é imposto a gente tem desespero. Então, para mim, uma abordagem muito boa em relação às vacinas da gripe, da Covid ou qualquer uma outra, é a abordagem mesmo de esclarecer. Por isso, a gente tem muita importância porque a gente está com o paciente ali na nossa frente, né? Mas aí, doutor Fabrício, então, eu me vacinei para influenza e eu gripei. Eu não vou me vacinar mais. E aí? Bom, para esse ano você tá bem, para os outros anos... Só lamento. E aí, doutora Sabrina? Então, isso é muito importante, é muito comum. A pessoa toma vacina de manhã, à noite, e ela fala, nossa... Foi a vacina que a vacina de influenza não é o vírus vivo. Não é o vírus vivo, ele tá mortinho ali, inclusive assim, são pedacinhos. Muitas vacinas são assim, né? Só que a vacina, ela dá reação, normalmente local, dá um incômodo, né? Mas a vacina de influenza e a vacina de Covid, elas não são vacinas que vão te causar doença. Né? Elas não tem como isso acontecer. E isso é muito importante. Mas tem o que muita acontece gente com muita que não frequência nisso aí, Sabrina, é que às vezes você já está com vírus inoculado, não necessariamente influenza, tá? Sim. Não necessariamente influenza, qualquer outro, né? E aí você toma a vacina num dia, no mesmo dia, no dia seguinte, sei lá, você abre um quadro viral. E, obviamente, na cabeça do paciente, foi a vacina. O problema da vacina é ela ser liberada agora na sazonalidade. Então, tem muito vírus circulando, o paciente toma vacina contra a influenza e gripa por outro vírus. E o influenza ele fica ali culpado por tudo, né? Mas a gente tem rinovírus circulando, a gente tem VSR circulando, a gente tem muita influenza, a gente tem Covid. É o mais comum, né? Então, assim, são muitos vírus que podem causar todos esses sintomas, tanto
tanto de resfriado, de infecção alta, como algumas pneumonites virais, algumas inflamações virais, e principalmente ser gatilho de asma, gatilho para rinite, então a pessoa fica muito sintomática. Às vezes a gente já tem imunidade. Sem dar o valor para esses vírus, né? A gente já tem imunidade ao rinovírus, a essas, mas às vezes a gente pega um negocinho. E aí não abre aquela coisa exuberante, obviamente, mas desencadeia uma asma no asmático, uma rinite no portador de rinite. E aí essas coisas continuam e o vírus já se mandou há muito tempo. E aí a gripe não vai embora nunca, Eu queria contar uma história minha, né? Eu com meu filho. O meu filho entrou na escola com 1 ano de idade, né? Na creche. E aí ele começou a ter as viroses. Fez 1 ano, começou, né? Porque começou na escola. E aí, ao longo do tempo, eu fui tentando entender o que tá acontecendo. Eu sou um pouco atópica, não sou muito, mas tenho uma rinitezinha e tal. E falei, ele rinite, esse menino tá o tempo todo encatarrado, o tempo todo, né, com secreção, não acaba nunca, vou começar uma medicação pra ele. Comecei um medicamento inalatório, um corticóide inalatório pra ele. E eu mantinha ele com esse uso diário. Chegou a época da Covid, ele ficou fora da escola. Sumiu. Zerou. Nariz seco, primeira vez na vida, tá? Nariz seco. Falei, gente, não era rinite, não. Era a infecção, era uma rinite viral, mas era viral, não era alérgica. O menino secou. E aí, assim, até você, né? Eu sou mãe, né? Eu fiquei preocupada, pediatra. E eu tava com uma dificuldade de entender que aquilo ali tudo era vírus, né? E acontece muito. E às vezes não é só um vírus também, não. Às vezes até um ambiente onde a criança tá. Sim. Que a gente tenta manter um ambiente domiciliar bem controlado, né? Aquilo que a gente ouve, né, nas consultas, aí a gente fala, né, para os nossos pacientes, e a escola tá com aquele ar-condicionado que tem 25 anos que não limpa. Uma infiltração. Uma infiltração, então tem sempre tudo isso tem, também. né? Tem. Então é um conjunto de situações que a gente não controla, né? Não, e aí a vacina da gripe, ela também ela previne contra as formas graves, né, das infecções por influenza. Mesmo fazendo, o paciente pode ter a influenza ainda, né? Mas ele pode ter ali, provavelmente, ele vai ter um quadro mais brando se ele tiver com a imunidade ok. E aí agora a gente vai falar da imunidade. Doutora Sabrina já falou pra gente que Lívia vai me irritar agora. Em torno de... Agora eu vou irritar vocês dois. Em torno de 8 a 10 infecções, uma criança que frequenta a creche, que está ainda formando o sistema imunológico, é normal ela ter. Tá, mas a mãe quer uma vitamina C, quer uma vitamina D. Me ajuda aí, o que mais que elas pedem? Pedem um... Montelucaste. Montelucaste, que é o remédio da imunidade. A gente já falou sobre ele aqui. Aqueles moduladores de imunidade. O que vocês acham das vitaminas, dos polivitamínicos para a imunidade? Moduladores? Moduladores. Eu não sei, porque eu não... Pode falar, Fabrício. O que vocês acham? Tem muita coisa para falar sobre ele. Então, eu vou te falar assim, nunca me fez falta na prática clínica dos meus pacientes. Eu não consigo ser convencido que eles são necessários. Até procuro textos, às vezes tem textos que falam que faz alguma diferença, para logo depois achar um que fala o contrário. E geralmente esse que fala o contrário, ele tem maior qualificação do que o anterior que estava falando bem dessas substâncias. Eu acho que o nosso sistema imunológico... Eu acho, não, tenho certeza que o nosso sistema imunológico, ele tem como... As vitaminas, elas são importantes mesmo, né? São cofatores de várias... do funcionamento do sistema imunológico, dentre outras funções que eles têm. Mas não vai ser com polivitamínico que a gente vai tomar isso. São elementos que a gente consegue adquirir através da alimentação saudável. Mas se a gente não consegue fazer nossos filhos comerem bem, será que um polivitamínico seria necessário? Aí entra numa discussão. Depende do grau de nutrição da criança, né? Se existe uma desnutrição, se existe uma dificuldade alimentar, se existe uma seletividade alimentar. Mas, resumindo, a gente não precisa de polivitamínico. Não vai fazer a menor diferença usar vitaminas e moduladores de imunidade que, cientificamente falando, a gente não tem nenhuma comprovação científica de que realmente eles são eficazes, que fazem diferença no desfecho daquela infecção que as crianças
apresentam, né? E Eu não sei estudo Montelukast sobre não adulto. melhora a imunidade. Isso, repete. Montelukast não melhora a imunidade. Não é remédio para imunidade. Repete. É isso. Só mais uma vez. Não melhora a imunidade. Não melhora a imunidade, não é um remédio para isso. Então vamos parar de usar Montelukast para aumentar a imunidade. E pode causar irritabilidade, insônia, agitação. Mas é gostoso. É o remedinho da balinha. E as mães gostam de dar, né? E elas também têm um apego tão grande que às vezes até pra gente tirar, né? Às vezes chega usando meses, não fez a menor diferença, aí você quer tirar, mas doutora, eu acho até que deu uma melhoradinha com ele. O mecanismo de ação é completamente diferente. E assim, você tocou num ponto importante da individualização do paciente. A gente sabe que tem crianças, por exemplo, é um paciente autista, que é super seletivo, que não se alimenta bem, então ele vai ter deficiências dessas vitaminas e você vai precisar, como são cofatores de vários processos, inclusive o imunológico, você vai precisar para aquele paciente em específico. Eu tenho pacientes que são super seletivos, que eles tomam fórmula infantil até mais para... Vai crescendo e vai continuando tomando fórmula. Pois às vezes não precisa nem do polivitamina. Às vezes o reforço alimentar ali que a nutricionista ou o próprio pediatra pode passar para esse paciente é suficiente, porque são oligoelementos, são elementos que com pouco, né, de alimento já a gente consegue a dose diária. E o excesso de vitamina, ele impregna no organismo e ele faz mais mal ou tão mal quanto a falta de vitamina. As lipossolúveis, então a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de vitamina. Eu tô vendo aí os pacientes tomando um boom de polivitamínicos, frente e verso de receita, e quando você vai ver, às vezes tem 3 medicamentos com a mesma vitamina. E uns nomes que a gente nunca ouviu falar, né? Que a gente fica assim, gente... mas é legal. Cada novidade, né? Fica ali a receita A indústria adora, né? Tem medicação que o mecanismo de ação é diminui a replicação viral quando você inicia quando você coloca ali no início da infecção viral, e diminui o quadro infeccioso em 12 horas. Gente, o que são 12 horas? Qual a diferença? Qual é a diferença? No bolso daquela pessoa, porque usar polivitamínico, usar essas medicações, isso fica caro. Isso fica muito caro. Esses imunomoduladores aí, às vezes os pacientes estão usando 3 que fazem a mesma coisa ao mesmo tempo, com um monte de probiótico, prebiótico. Se a criança tem uma doença da imunidade, um erro inato da imunidade, essa criança precisa ser tratada adequadamente. Não vai ser o polivitamínico, não vai ser o imunomodulador que vai resolver. Eu já vi colega prescrever na gripe, resfriado, zinco, né? Aquelas formulazinhas com zinco, porque as pessoas que nos visitam, os representantes, eles têm algumas dessas formulações que deixam claro que vai melhorar a resolutividade do quadro viral, né? Eu acho que a gente tem que ser muito criterioso, né? Até em tudo. Isso é tudo na medicina, né? Existem lançamentos de medicações que fazem isso, que fazem aquilo, mas a gente tem sempre que buscar, que é o que a gente faz, a gente busca ciência. Então, assim, a gente só passa a informação do que a gente realmente lê e é atestado a eficácia daquele medicamento, junto com a nossa experiência clínica, da forma que a gente acha que deve usar, de acordo com guidelines e outros instrumentos que a gente use, mas a gente sempre busca uma evidência científica de eficácia daquela medicação, né? E a gente busca partilhar isso com a família, e nem sempre os medicamentos que são lançados, que tem uma caixa bonita, que vende na farmácia, não é porque vende na farmácia que realmente diz o que está escrito ali. Isso aí a gente tem um monte de medicamento. Gente, vamos falar a verdade. Né? O setor de gripes e resfriados, ele não é controlado. Ele fica... A gente pode ir lá e tá cada vez maior dentro da cestinha e passar no caixa. É assim que é. E ele é tão colorido, esse setor, né? Ele é bem colorido. Tem muitas opções. Muitas opções. E aí fica... Você imagina essa mãe que tá
sem dormir, mãe, pai. É. A criança tá com febre, tá gripada. Aí ela passa a madrugada sem dormir, no outro dia ela tem que trabalhar. Ela tem que dar 3, 4 medicamentos ao longo do dia, junto com o trabalho. Aí, às vezes, deixa com a babá, ou às vezes tem que deixar de ir pro trabalho para cuidar da criança. Então, bota aí o custo, a carga emocional de colocar, de ter que se policiar para não esquecer o remédio. Gente, às vezes eu vejo no celular da mãe, de 2 em 2 horas tem apito. Que aí nisso elas colocam ainda aquelas bolinhas, como é que é o nome? Homeopatia. Aí bota as bolinhas da homeopatia. De hora em hora, de 2 em 2 horas. Aquela criança, ela só quer repousar, ela só quer deitar na cama dela e ficar quietinha por 2, 3 dias bebendo líquido, ela vai melhorar. Ela não precisa desse monte de medicação. Sabe por que eu tenho ranço também? As crianças começam a tomar remédio. E às vezes a mãe começa a forçar aquele remédio. E tanto remédio, a criança que nem era irritada para tomar remédio, passa a ficar. E aí ela faz alguma complicação, ela faz em algum momento da vida uma pneumonia mesmo, uma amidalite bacteriana, que ela precisa realmente tomar a medicação, que é o antibiótico, que é o medicamento sério e eficaz, ela não vai tomar, porque ela toda hora ali, a mãe abre a goela da criança e coloca o remédio, é aquela briga, e ela começa a ter um problema para tomar as medicações que realmente ela precisa. No caso da asma, quando precisa fazer o corticóide, você não consegue porque a criança toma um monte de coisa e as crianças ficam mais irritadas, ou ela realmente, deixa né? de levar em consideração aquela medicação mais importante, no caso, a medicação, o paciente tem asma e tá com uma infecção viral. Então, ela deixa de fazer a bombinha, Mas ela não deixa de fazer as bolinhas, não deixa de fazer Exatamente. o remédio que diminui a replicação Isso viral, irrita. enfim. É. E quantos pacientes de vocês têm gastrite por causa desse monte de remédio, gente? Eu tenho muito paciente Vomita hoje em pra dia. caramba, Criança né? com gastrite. Muita coisa, elas vomitam, né? É, Elas ficam nauseadas. E as pessoas estão achando que a criança tá Perde vomitando peso. porque tá achando ruim o remédio, mas tá toda lesada lá por Tá dentro. tomando um monte de remédio, tá tomando um monte de Exatamente. coisa. A gente não tem esse hábito, né? Nós 3 aqui, a gente nem tem esse hábito de prescrever tantas coisas, né? Justamente por essa preocupação. Não, esse paciente precisa tomar esse aqui. Às vezes a gente dá até preferência pra um assim, não, hoje eu vou usar só esse aqui, depois a gente começa o medicamento pra rinite e tal, mas vamos usar o antibiótico, que é pra criança não ficar tão assustada, né? Você sabe uma coisa que me isso. preocupa também? É que quando as crianças estão com quadro viral, uma virose, né? Elas, em geral, vão ter febre. E as mães, né? Os cuidadores, mas a mãe é a figura principal nessa situação, né? Ela insiste em ficar com aquele termômetro debaixo do sovaco desse menino de hora em hora, de 2 em 2 horas. Aí a mãe, mas eu tenho que medir em que situação? Quando o seu filho deixar de estar animado, quando ele der uma caidinha, caiu, enfia. Aí é o momento, provavelmente, de você medicar. Agora, se você colocar 1 hora antes ali e já está com febre, por que você vai dar a febre? Se a febre é um mecanismo de defesa do nosso organismo, a gente eleva a temperatura, diminui a replicação viral. Então, se eu não estou comprometendo o meu estado geral, deixa essa temperatura do jeito que tá. Nem é tão alta assim. 38, sei lá. Tá bem, a criança tá bem, ela tá comendo, ela tá brincando, tá assistindo desenho, patati patatá, sei lá o quê, né? Mas esse desespero da febre, a febrefobia, aquela, né? Esse é acho que é um outro tema que a gente tem que trazer aqui, né? Que é o tema da febrefobia, que eu acho que a gente precisa levar um episódio inteiro. Porque a mãe é um pavor que eu acho que em muito essa culpa realmente é dos médicos, porque a gente tinha um dever. Tem esse dever de não trazer esse medo da febre para a mãe, mas muitos médicos, às vezes, assim, inconscientemente têm medo e passam para as mães. Então, assim, esse é um problema, porque elas não conseguem entender isso que você falou. Eu só vou dar remédio quando ele tiver caído, mas ele tá com 38, eu não vou fazer nada. Então não enfia o termômetro no sovaco, aí você não vai nem saber. Isso né? aí. Eu faço... Caiu, você percebeu? Aquele olhinho da mãe que a gente conversa, né? Que a gente até falou no episódio anterior. Aí coloca o termômetro lá no sovaquinho do seu filho,
Viu lá, tá com febre? Tá, provavelmente estava com febre já há 1 hora já. Mas ali é o momento de você medir. Você deixou de dar uma dose do dipirona ou do paracetamol durante o dia, 1, 2 doses, simplesmente por você olhar o seu filho. Simplesmente isso. Febre e fobia, eu acho que a gente precisa trazer esse tema aqui. Você tocou num ponto muito importante. Febre é um sintoma, e é um sintoma, mas é um sintoma de proteção do organismo, né? É um sintoma de proteção. Se a criança tá com febre, ela tá protegendo contra a replicação viral. E, obviamente, a gente vai tratar os sintomas que essa febre traz. Prostração, sonolência, náusea. A criança tá caidinha. Existem sintomas de gravidade. O farol baixa, né? A tosse é um outro sintoma que as pessoas ficam incomodadas, né? Tosse também é um sintoma, mas de proteção, porque se você tá tossindo, você tá limpando a sua via aérea. Essa tosse tá trazendo o catarro, né? Ou daqui de cima para de baixo, de cima para baixo ou de baixo para cima, mas as mães, os pais, eles querem cortar a tosse e eles entram com antitussígenos. E o maior sintoma dessas viroses respiratórias nas crianças, nos adultos também, principalmente nos crônicos, né, que já tem doença crônica, é tosse, e essa tosse é produtiva. Aí existe uma diferença, depois Fabrício podia até falar, né? Mas nas crianças, a tosse produtiva não é uma tosse que a gente tem tanto medo, né? Quanto nos adultos, uma mas tosse as famílias têm carregada, muito mas medo. As famílias têm medo, né? A gente tem medo mais daquela tosse seca, aquela tosse esquisita, sem meleca, do que com a tosse com meleca, que na imensa maioria das vezes vai ser isso, é o dripping pós-nasal, né? Aquele gotejamento. E é um toalete viral. Melhora com soro fisiológico. É a mesma coisa. A maioria das tosses produtivas são de vias superiores. Também não é de doença superativa, mas, né? obviamente, existe, né? O paciente é um DPOC, mas, né? Ou o paciente com bronquiectasia, algumas complicações de... Só que não é a regra, né? A regra é de infecções de vias superiores também. E aí o paciente entra com antitussígeno, que ele vai sedar. E ele pode até engasgar com catarro, né? Usando o antitussígeno. A tosse é o segundo mecanismo de defesa mais eficiente para evitar que as vias inferiores sejam muito contaminadas com as secreções superiores, né? O primeiro é o mecanismo mucociliar e a tosse é o segundo. Então, a gente está tirando... É a mesma coisa da Argentina querer invadir o Brasil. Então, em vez de botar o exército lá, não, tira, abre, todo mundo. É mais ou menos isso. As mães costumam pedir muito isso, né? Os pais no consultório falam assim, mas não tem um remédio para tosse, um sedativo? E eu falo assim, não, sedativo só se eu botar ela para dormir. Se eu botar a criança para dormir, ela vai parar de tossir. Mas assim, mas às custas do quê? Eu vou bloquear o principal mecanismo de defesa dela. Eu quero que ela tossa. Exatamente. Eu quero que ela bote essa secreção para fora. É ótimo tossir e botar a secreção para fora. E se eu sedar aquele paciente, eu vou perder algo muito importante, que é a minha percepção do quadro clínico. Se ela está sedada, como é que eu vou saber se essa criança está com sonolência excessiva, fora da febre, em alguma situação? Ela está sedada, vai estar sonolenta de qualquer jeito. E aí você tocou num ponto importante, porque se a gente está falando de uma virose, a gente está falando que ela é autolimitada, né? Ela tem, igual você falou, ela tem um início, que aí são os pródromos, aquele corpo ruim, uma recusa alimentar, depois vem os sintomas propriamente ditos, né? De coriza, né? De febre, de tosse. E depois vem aquela fase de recuperação, né? Que é quando a mucosa se desaba, aquele paciente, né? Aquela tosse, ela é uma tosse produtiva para limpar a mucosa, para renovar a mucosa. E isso é o que é o esperado. E a gente trata como, Sabrina? Como a gente trata essas doenças que são autolimitadas? Soro fisiológico nasal. Grita! Repouso, soro fisiológico. Repouso, assim, em termos, né? A gente fala assim, não, como é que eu vou deixar uma criança em repouso? É o repouso necessário. A criança vai pedir o repouso. A criança mesmo, ela fica um pouco mais quietinha e tal. A gente pede pra não sair muito com a criança, principalmente em lugares fechados, porque ela pode correr o risco de pegar um outro vírus. Isso é muito comum, né? Passar o dela pros outros. Passar o dela pros outros. Mas essa co-infecção também, ela vai ficar pior, ela vai ter mais sintomas, aí a chance dela complicar é muito maior. Então, assim, realmente, assim, não tem um medicamento,
né? É cuidado, suporte, lavagem nasal é importantíssimo, hidratar, beber água, porque o muco, ele fica muito espesso, né? E aí, eu ontem tava com um paciente, a mãe falando, não, eu tô lavando, mas não tá saindo. Eu falo, persiste lavando, porque essa secreção, ela tá espessa ali, ela tá grudada e você não tá conseguindo tirar. Então tem que lavar e tem que hidratar, porque aí a secreção fica fluida. É igual quando você joga água no seu quintal, né? Você tá lavando. E aí, é não levar a criança pra creche, né, gente? Ela pode passar pra outras crianças. É por isso que esse ciclo não melhora nunca. Sem fim. Agora, voltando ali no ponto que você tocou, a gente evolui para melhora ou evolui para complicação. E essa complicação pode ser bacteriana, uma complicação secundária. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Mas existem as complicações virais, que você falou da sonolência. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fabrício. O que a gente percebe assim, nas infecções, como de modo geral, as respiratórias, é que geralmente elas têm os mesmos sintomas, né? A maioria delas vai ter uma febre baixa, alta, às vezes nem febre subfebril. A tosse, às vezes um pouco mais exuberante, mais seca, mais produtiva. Sintomas inespecíficos. Vai estar no grave e no não grave. E tem os sintomas de gravidade. Então, a sonolência excessiva, como a gente já falou, a prostração, né, excessiva, a falta de ar, e esse para mim é o principal, né? O paciente com sintoma de falta de ar, né, Sabrina? Falta de ar não é pra gente ter. A gente já falou disso em algumas... Respirar tem que ser fácil, né? Respiração é fácil. Se tá difícil, na febre a gente respira rápido mesmo. O coração acelera, a respiração acelera, né? A gente proça, qualquer agente. Eu derrubo completamente. 37,8 já tô assim. Totalmente mastigado. E eu que tenho asma, pior ainda. Mas a criança que chega pra gente fora do estado febril, com aquela respiração dificultada, ela tá dizendo pra gente que aconteceu alguma coisa ali. Pode até, inclusive, ser uma crise de asma associada à infecção viral. Normal, né? Não é o quadro viral típico de vias superiores. Tem alguma coisa a mais ali. Então, acho que a gente precisa acostumar esse olho, né, e nós também. Muitas vezes a gente desespera antes desse tempo, né? Que é o que a Sabrina falou, não é só uma virose, né? A virose, na maioria das vezes, ela vai seguir um curso para a melhora. Mas ela pode evoluir para alguma complicação bacteriana e pode evoluir por uma miocardite, uma encefalite. Um dos sinais principais que eu acho que a gente tem que falar aqui é que pode ter essa febre no início e normalmente essa febre ela passa em 2 dias, 3 dias no máximo, depois vem a tosse, começa seca, depois ela vem produtiva, mas quando no meio desse caminho o menino já tá 24, 48 horas afebril e ele volta a ter febre, esse é um sinal de alerta, né? Não quer dizer, ele ficou grave. Ele precisa ser examinado. Você precisa levar esse menino para alguém examinar para ver o que aconteceu que voltou a ter febre. E sinal de alerta não é sinal de gravidade. Não é sinal de gravidade. É sinal disso que você falou. Traz, né? São sinais de alerta, né? A prostração também. E aí, às vezes, está prostrado porque também está fraco, não se alimentou direito, está desidratado. Né? Muitas vezes as crianças ficam desidratadas durante os quadros virais. Mas aí a gente precisa examinar, pra gente descartar ali o que é grave e o que não é. Mas a desidratação é um quadro um pouquinho mais... que inspira maior cuidado, né? Até porque ele pode ter complicado, mas pode ter feito um quadro viral em cima daquele quadro, né? Ele Outro vírus. E você falou aí das complicações, né? Miocardite. Eu peguei um menino essa semana... no consultório, semana passada, uma febre persistente, começou com um quadro viral respiratório alto, e ele mantinha a febre, estava fugindo um pouco do tempo do normal, ele já tinha mais de 7 dias de febre. Eu acabei pedindo para fazer um eco, ele fez uma pericardite. Então, assim, provavelmente viral, a gente não conseguiu identificar o vírus, a febre passou, ele usou medicação e tal, ele está controlado, a pericardite melhorou,
mas ele fez uma complicação de um quadro viral, uma inflamação que também não tinha um tratamento, assim, não é um tratamento com antibiótico, não é um tratamento específico, ele usou um anti-inflamatório e ele melhorou. Agora você pensa, se você fica fazendo um antibiótico atrás do outro, tá com febre, faz antibiótico, daqui a 2 dias continua com febre, ainda troca o antibiótico, daqui a 2 dias troca o antibiótico, você deixa de dar um diagnóstico de uma complicação. Eu tenho muito medo de miocardite. Miocardite é aquele paciente que estava evoluindo bem, de repente começa a ficar mais taquipneico, taquicárdico, não sai do oxigênio, né? O paciente que está internado. A gente tem que pensar, a gente tem muitos adolescentes evoluindo ali para uma miocardite pós-viral e às vezes a gente só descobre no pós-mortem. Voltou para a escola, foi fazer educação física e teve um mal súbito. Só esclarecendo aqui os termos, né? A pericardite é uma inflamação ali vamos dizer assim, da pele que recobre ali o coração, e a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco. E aí ele não consegue fazer a contratividade grave adequada. Porque ele não consegue jogar o sangue para onde ele tem que jogar. E isso é uma complicação de vários vírus, principalmente vírus Coxsackie, né, que acontece em crianças VSR, em crianças muito pequenas, em bebês. Então, e agora com os adolescentes, né, eu acho que a gente precisa ter mais atenção e ser mais detalhista, assim, tanto no nosso exame quanto no que a gente vai fazer e no que a gente vai pedir e como a gente vai monitorar essa doença viral. Esse paciente que está evoluindo mais grave, né? Sim, dá para ver. Que está fugindo do normal. Antes dessas complicações que são perigosas, mas não são tão comuns como a própria pneumonia viral, né? Que acaba sendo a principal complicação mesmo, grave, né? De uma condição das viroses respiratórias. O paciente pode evoluir para otite, para sinusite. Mas aí são situações menos graves. Mas estou falando de grave mesmo, a principal pneumonia. Influenza pode dar uma pneumonia grave, viral, né? A própria Covid faz uma lesão importante. E muitas vezes no começo essa mãe fica pipocando, né? De pronto-socorro, de pronto-socorro, e acaba não fazendo. A gente não pode deixar de falar de bronquiolite, porque você falou de pipocar, né? Bronquiolite em criança pequena, em bebezinho abaixo de 3 meses, pode evoluir com gravidade. E o que a gente vê, às vezes, o paciente indo ao pronto-socorro, não é só um resfriado, volta. Vai de novo, não é só um resfriado, volta. E quando volta muito grave, e aí perdeu-se o time, né? E antibiótico, gente, trata meleca, seca a meleca, antibiótico trata essa tosse produtiva aí do finalzinho da virose, porque o pessoal adora ali, não, agora eu acho que precisa de um antibiótico, mas azitromicina, eu acho que funciona. E aí? Eu vou falar só uma coisinha, o que trata mesmo a meleca é o soro fisiológico. Tá? Eu vou nem comentar porque antibiótico é um tratamento contra a bactéria. Ele vai lá, ele ataca a bactéria e diminui a quantidade, mata as bactérias, né? Então, eu não tenho bactéria, eu só tenho vírus que pode fazer um baita mas para a maioria dos vírus eu não tenho um medicamento específico. Eu já tive uma colega de pronto-socorro, a gente estava num plantão assim, conversando ali na hora que estava com menos paciente, tomando um cafezinho, e eu falo assim, não, eu não passo, o antibiótico é uma prescrição médica, é uma decisão médica. O paciente, o pai, a mãe, eles não têm a obrigação de entender que momento que é. A gente que tem a obrigação de explicar, né? Mas não é a imposição dos pais que vai fazer com que a gente prescreva esse antibiótico. Então, quando a gente percebe que não tem indicação do antibiótico, eu não prescrevo. Aí ela falou assim, mas no dia seguinte, se eu tiver de plantão e o seu paciente voltar, eu vou lá e prescrevo. Falei assim, mas pelo menos a culpa não é minha. Aí é a consciência de cada um. Aí é a consciência de cada um. Eu vou dormir sem essa, com certeza. E aí aquilo que às vezes o médico que tá lá no pronto-socorro fala, né? Eu vou passar porque o próximo vai passar e vai falar mal de mim. E a gente precisa ter mais cautela e ser mais ético, né? Eu ouvi essa semana, uma mãe falando que não, a pediatra, a criança estava num quadro viral, muita coriza, muita coriza. Não, a pediatra passou o antibiótico tal, aí me mostrou a receita. Eu falei, mas pra que ela passou? O que ela falou? Eu falei, não, ela viu alguma coisa que eu não tô vendo.
E aí ela falou assim, não, ela falou que é pra prevenir, porque já que ele tá assim, ele pode vir a ter uma pneumonia, então ela achou melhor começar o antibiótico. Isso não dá, gente, assim, Antibiótico não dá. previne nada. Não tem como eu usar um antibiótico hoje pra prevenir uma pneumonia amanhã, né? Não tem como. Não, igual o salbutamol que a gente fala da asma, não adianta você fazer salbutamol hoje pra prevenir uma crise que ele pode ter amanhã quando ele for jogar bola. Então, não tem. A gente não tem muito isso, né? Nas infecções, assim, a gente não tem muito como fazer esse tipo de prevenção com medicação. Até porque as complicações, elas podem acontecer inerente ao seu tratamento, porque você precisa de seguimento. E quanto aos exames? O que vocês poderiam falar? A gente já até falou ali no podcast anterior sobre o raio-x atrapalhar mais do que ajudar, né? Quando você tá ali com um quadro infeccioso, quando é viral. A gente falou um pouquinho de hemograma, PCR. PCR, gente, é um exame de acompanhamento. Vírus pode causar PCR aumentado também, porque às vezes a gente vê assim, tava tudo raio-x ok, leucograma ok, mas ganhou um antibiótico por causa de um PCR aumentado. Vírus também aumenta Doença PCR. inflamatória. Exatamente. Não precisa nem ser infecciosa para aumentar o PCR. Então, você botar sua fé em cima de um PCR para decidir antibiótico, nossa, mas tá errado com força, né? E, por exemplo... apego ao PCR, né? Alguns médicos, colegas nossos, eles pedem o hemograma de forma muito precoce. Tem 24 horas de febre, já pediu. O corpo nem entendeu ainda o que está acontecendo. Ele tá aprendendo. Aí tá com aquela leucocitose ou leucopenia, sei lá, tá com alguma bagunça ali naquele momento. Aí vem você fala, volta daqui 2 dias que eu vou estar aqui, a gente vai repetir esse hemograma, só pra você ver. Aí volta 2 dias depois, o hemograma milagrosamente normalizou. Entendeu? Então, a gente tem que saber o momento de pedir, se há necessidade, às vezes a sua clínica, a consulta já foi suficiente. Ou até uma consulta junto com o raio-x que ajudou, né? Tem uma frase que a gente ouve lá na faculdade e a gente leva para a vida inteira, que a clínica é soberana. E é exatamente isso. Se você fez uma boa anamnese, um bom exame físico e pediu um exame, vai te complicar. Talvez te atrapalhe mais do que te ajuda. Se eu tiver que pedir um exame hoje, se eu tivesse que escolher dentre os dispositivos que a gente tem, as tecnologias que a gente tem, eu tenho usado cada vez mais, assim como Lívia também falou que tem usado, né, os testes virais. Eu ia te pedir para falar do painel viral. E aí, me ajuda muito, ajuda no diagnóstico, ajuda a segurar a mão também no antibiótico, porque a partir do momento que você tem uma infecção comprovadamente viral ali, juntando com a clínica do seu paciente, você fala, é mesmo aqui, ó, é uma influenza, não tem por que eu usar esse antibiótico agora. Não tem pra onde correr, né? Não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar. Então ajuda muito, e ajuda também os pais terem um diagnóstico. E é muito difícil na medicina a gente dar um diagnóstico. Eu não sei, assim, eu não tenho tanta facilidade, assim, de dar tantos diagnósticos super precisos, assim, como as pessoas dão. Porque é difícil, né? Às vezes a gente até dá um diagnóstico hoje, mas ele pode mudar amanhã e pode mudar. Mas o que a gente precisa definir ali, nesse momento, é, primeiro, se é a gravidade ou não, e isso é clínico. Mas eu acho que o teste viral, o teste rápido viral ali, ele ajuda muito. A gente tem que saber interpretar, porque às vezes vem positivo pra tudo, então assim, não adiantou nada. Tem que saber colher. Tem que saber colher. Tem que saber interpretar. E você falou do influenza. A influenza tem um tratamento específico. Tem o antiviral que é específico para influenza no time certo, né? Exatamente. Então a gente precisa... Esse paciente precisa chegar. Ele precisa chegar. Ele não pode ficar esperando 3 dias de febre para chegar. Ele precisa chegar na gente, a gente fazer a coleta adequada, interpretar adequadamente esse exame e tratar adequadamente, né? Por exemplo, se você fez um painel viral num bebezinho pequeno, ali no 2º dia de doença, viu que veio um VSR positivo, você já vai olhar com olhos diferentes, porque a bronquiolite, ela tende a piorar ali em torno do 3º, 5º dia da doença. Então, esse paciente vai precisar voltar antes, você vai ter que olhar com outros olhos para ele, né? Então, eu queria perguntar para o Fabrício, voltando lá na coisa da imunidade, depois de tudo isso que a gente falou, o que melhora a imunidade, então, Fabrício? Já que a gente falou que medicação não melhora a imunidade, né? Essas medicações aí
que as pessoas gostam de fazer o combo para todo mundo. O que realmente melhora a imunidade para esse monte de virose? Pro dia a dia, não durante a virose, você tá falando, né? Pro paciente pro dia a dia. Como um todo. Eu acho que é viver normal, eu não quero pegar virose, normal, eu não quero pegar virose, eu vim aqui para você me passar uma medicação, alguma coisa para imunidade. Aí são diferentes, né? Melhorar a imunidade. Eu acho que a criança tem uma vida normal de criança que a gente espera, ter alimentação saudável, ter vida normal, né? Sair de casa, brincar, ter vida de criança normal. Agora, prevenir as infecções virais, se você coloca seu filho com poucos meses de idade, 1 ano de idade, 2 anos, na creche, vai vir as viroses, a gente vai encarar, né? Nós como pais, nós como profissionais da área da saúde, a gente vai ter que encarar isso, aí é a realidade. Principal causa de infecções virais na criança, a principal é a creche. A segunda principal tem irmão em creche. Então, assim... Tem irmão em creche ou creche? A creche é um mal necessário, não tem jeito. Que o estilo de vida dos pais hoje, eles exigem a creche. Mas para a criança é o que vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso. Quando o pai chegar, porque eu vim aqui porque tá tendo gripe direto, tá na creche, tá? Então vai continuar tendo. A gente tem que ver se tem alguma coisa que tá aí... junto com essa gripe, uma rinite, uma asma, junto, aí a gente tem ação. No resto, a gente vai tocando, a gente vai vendo, vai acompanhando. Vocês vão... O olho da mamãe em cima, a hidratação, a boa alimentação. Eu acho que tem 2 coisas importantes aí. O momento dessa criança entrar na creche, né? Lógico, quanto mais velha, melhor. Eu sou fã da creche, eu acho que proporciona um desenvolvimento, assim, muito diferente da criança que está na creche, né, do que a criança que está em casa, mas um bebê com menos de 6 meses na creche, realmente só se precisar muito, a gente entende, porque as vias aéreas são menores, então a chance dela obstruir dessa criança complicar com qualquer meleca, qualquer secreção ali, acaba sendo muito maior. Mas um outro fator é isso que o Fabrício falou, que é essa vida saudável, mas assim, colocar a criança na rua para brincar, brincar no chão, brincar na terra, brincar na grama, brincar com bichos, ser criança, porque hoje a gente vive mais fechada, a tendência da mãe, aí a criança já tá na creche, já tem um monte de crechite, ela já fica preocupada, ela não deixa a criança fazer nada, sair, interagir, e a gente precisa que as crianças façam isso. E hoje as crianças modernas, elas estão saindo do útero fazendo assim, ó. Na tela. Sim, elas já aprendem, já estão saindo, a primeira coisa que faz, nem chora mais. E esse caminho é ficar dentro de casa, né? Não é na rua. Não é na rua. Então, gente, olha só. Para melhorar a imunidade, uma boa alimentação, exercício físico, brincar na rua, brincar no condomínio, enfim, né? Já que aqui em Vitória, por exemplo, a gente não consegue deixar a criança brincando na rua, mas brincar no condomínio. Quintal, né? Quando tiver o quintal. O exercício físico é fazer esporte mesmo, é colocar a criança no esporte, não só natação, futebol, vôlei, basquete, enfim, o que a criança gostar. E a alimentação saudável é comer fruta, verdura, carne, arroz, feijão. De tudo um pouco. De tudo um pouco, né? Não é a gotinha da vitamina, a gotinha da imunidade que vai fazer a criança melhorar. Colorida. Como que a gente adquire anticorpos contra os vírus? Fazendo vacina e fazendo infecção viral. Só tem 2 formas de ganhar anticorpos contra os vírus. Tem muitas vacinas que estão disponíveis pra gente e que, como a Sabrina comentou, a cobertura vacinal tá super baixa para Covid. A gente tem ali uma hesitação vacinal gigante para Covid. O meu medo em relação ao Covid é que a gente sabe que as crianças, durante a pandemia, elas realmente não... A gente teve criança que ficou grave, mas quando você coloca ali a quantidade de idosos versus a quantidade de crianças, foi menor? Foi. Mas o meu medo, a gente acabou de falar, mutação. Será que a próxima população suscetível, a que não está vacinada, que são as crianças, esse vírus não vai fazer uma mutação e elas vão passar a ficar mais graves em relação a isso? Então, esse é um ponto que eu acho importante da gente individualizar, obviamente, com os nossos pacientes, com as famílias.
Em relação ao painel viral que a Sabrina falou, é importante e eu acho que é uma ferramenta que cada vez vai ser mais utilizada, porque a gente consegue dar nome e, através do nome, tratamento e suporte é tratamento. Não é porque a gente está prescrevendo repouso, Soro hidratação e soro fisiológico que a gente não está prescrevendo tratamento. A gente está sim prescrevendo tratamento. E eu queria, só para finalizar, que vocês pontuassem de novo quais são os sinais de alerta para ir para emergência quando as coisas não estão indo bem. Então, o que normalmente eu oriento? Prostração, a criança que está caída fora da febre, né? Fora do período febril, a febre já foi embora e ele continua muito caído, sonolento. Vômitos seguidos. Falta de ar. Desconforto respiratório. Que mais que eu falo muito? A criança muito irritada, né? Às vezes a criança fez um quadro febril, tinha uma secreção, uma tosse, mas ela tá ali muito irritada, muito irritada, muito irritada. São sinais clássicos de gravidade. Mentira, sinais clássicos de alerta para qualquer tipo de infecção, né? O que eu falo para as mães que às vezes trazem no quarto, quinto dia o paciente, e ela fala, mas que eu tenho medo de ter dado uma pneumonia. Eu falei assim, olha só, complicação piora. Complicação não melhora. Se eu tô no quarto, quinto dia, sexto, tô melhor do que no primeiro e no segundo, isso não é uma complicação, gente. Então, assim, é aquele estado de piora. Você tá vendo que tá evoluindo ladeira abaixo. Você não tá melhorando. Aí você chega lá, a criança já está super entrosada no seu consultório, porque a grave lá dos 2 primeiros dias não quer nem saber. Ela tá na colo da mãe, né, por causa da febre. E no quarto, quinto dia já está querendo destruir já. Esse paciente, ele não... Eu acho muito pouco provável que esse paciente está complicando, né? E aí volta a mesma fala de sempre. O olho da mãe e da gente, né? O feeling materno, né? É isso. Então é isso, gente. As infecções virais, as famosas viroses, elas existem sim, elas são comuns sim. Na maioria das vezes elas são de curso benigno. As crianças vão pegar as infecções, aceitem, mas quando não está evoluindo conforme, como diz o Fabrício, né? O que complica vai complicar. Se não está evoluindo conforme a gente conversou lá no início, olha, essa infecção é assim, 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 vai evoluir dessa forma. Caso contrário, entre em contato comigo. Caso contrário, leve na emergência. Então, se está complicando, precisa do olhar ou do emergencista ou do médico que está acompanhando. E a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer vocês que ficaram até aqui. Siga a gente nas redes sociais. Se vocês quiserem que a gente converse mais sobre alguma outra coisa, é só falar com a gente aqui. Escreve que a gente fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.